Olá pessoal, e mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do canal. De início eu peço que vocês se inscrevam nele, que curtam este vídeo, por favor, para que o canal cresça. A temática que eu escolhi para o vídeo de hoje é a revolta popular Ronco da Abelha, certo? E aí eu me baseei para fazer o roteiro deste vídeo, que está na minha frente, que eu vou basicamente ler para vocês, em dois textos principais que eu vou citar daqui a pouco, certo? Eu considero que esse tema de bastante relevância, tanto porque não está tão presente nos livros didáticos, quanto também porque eu me interesso pelo tema História do Nordeste e como essa revolta esteve presente, por exemplo, na província da Paraíba, e eu sou da Paraíba, é um tema que eu gosto, certo? Então vamos lá. O Ronco da Abelha foi um movimento social, também conhecido pelo nome de Guerra dos Maribundos, e foi uma das principais revoltas do Nordeste colonial. Dizia-se, né, que a agitação desses populares fazendo a sua revolta gerava um barulho muito grande, e aí na cabeça de algumas pessoas parecia que aquilo era um enxame de abelhas, então vem daí o nome é, Ronco da Abelha ou Guerra dos Moribundos, certo? Maribundos. As informações que eu trago aqui nesse vídeo para vocês têm por base dois textos. O primeiro, Revoltas Populares na Periferia do Império, Ronco da Abelha e Quebra-Quilos, que é do professor Luciano Mendonça, da Universidade Federal de Campina Grande. O segundo texto, intitulado Resistência Popular contra o Decreto 798, ou Lei do Cativeiro, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Ceará, 1851-1852, da professora Maria Luísa Ferreira Oliveira, certo? Então está aí as citações, as referências, essas informações que trago aqui para vocês, tem por base esses dois textos. A revolta Ronco da Abelha faz parte de uma série de revoltas populares ocorridas durante o Império Brasileiro que questionavam a autoridade central do governo central do Brasil. Ocorrida em várias províncias do Nordeste, tais como Paraíba, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, etc. Ela começa lá no ano de 1851 e vai até inícios de 1852. E tem por estopim, vamos dizer assim, dois decretos realizados pelo governo imperial. O primeiro decreto, que tinha por número 797, dispunha sobre a vontade do governo geral naquela época de realizar no país um grande censo geral para que pudesse conhecer a população brasileira. Um segundo decreto, e é neste decreto que a professora Maria Luísa, por exemplo, foca, né? E tem por número o número 798, ele queria basicamente tirar do poder da Igreja Católica e transferir para cartórios civis os registros de óbito e de nascimento das pessoas. Claro, no momento em que a vida religiosa praticamente tomava conta do cotidiano das pessoas, isso não vai agradar, de uma maneira geral, a população, certo? A feitura desses decretos foi o que o professor Luciano Mendonça chamou de razão imediata, certo? As, entre aspas, motivações mais profundas, esse termo é usado por ele, né, tem a ver com acontecimentos ligados ao ano de 1850. Um desses acontecimentos, né, do ano de 1850 foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi basicamente aquela lei que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Outro acontecimento do ano de 1850 foi a Lei de Terras, né, que foi assinada naquele mesmo ano, da Lei Eusébio de Queiroz, e dizia basicamente que aquelas terras, entre aspas, chamadas de devolutas, né, pertencentes ao Estado, elas não seriam mais doadas às pessoas como era antes, mas seriam vendidas. Evidentemente que isso gera uma grande concentração fundiária, na medida em que não é todo mundo, claro, que tem condição de comprar terras, e isso gera mais desigualdade, enfim. Após a Lei Eusébio de Queiroz, grande parte da população ela começa a ter medo de que ela própria, né, passasse a ser escravizada. Quando eu digo assim, população, leia-se as pessoas que são livres, claro, né? Porque os que já eram escravizados, já eram escravizados. Mas aí o que é que essa população livre e pobre começou a pensar? Se não tem mais o tráfico, quem é que eles vão escravizar agora? Somos nós, pensavam eles, certo? De acordo com a professora Maria Luísa, muitas pessoas
pensavam que a lei queria escravizar os mais pobres, e eram justamente os grupos mais pobres, né, que protestavam contra a execução desta lei, sobretudo a lei 798, perdão. A autora cita várias autoridades em seu texto, né, que eu citei agora há pouco. Cita várias autoridades da época que falavam da invasão de cartórios, da invasão de igrejas. No caso das igrejas, por exemplo, eles impediam que os padres lessem o que definia a lei e de realizarem até as missas, certo? Algumas cidades chegaram a ser invadidas, como o caso de Limoeiro, no atual estado do Sergipe. Lá também eles pediram pela separação do norte do território brasileiro, né, que hoje seria basicamente o Nordeste, e também fim de muitos tributos. Não é que o movimento todo em si, isso é importante, queria a separação do Nordeste, né, do que hoje a gente chama de Nordeste, mas especificamente lá em Sergipe, nessa cidade de Limoeiro, eles chegaram a defender essas ideias, certo? Ou seja, nota-se, portanto, que no rol de reivindicações desses pobres livres não estava em pauta somente a questão da não execução do decreto 798, mas também se posicionavam contrários às altas taxas de impostos que tinham que pagar, às precárias condições de vida pelas quais passava a população que se revoltava. Mais uma vez, sobretudo, população livre e pobre. E aí é um ponto fundamental, vejam. O ronco da abelha tem por bases sociais principalmente os grupos que eu falei aí, livres e pobres, certo? Desculpa aí estar repetindo várias vezes. Artesãos, agricultores, etc. Mas, de certa forma, o foco mesmo, apesar deles se revoltarem também contra as péssimas condições de vida e contra o aumento de impostos, o foco da revolta, né, ronco da abelha, era de fato a derrubada desses decretos, sobretudo o decreto 798, que eles chamavam de Lei do Cativeiro, porque eles pensavam que o governo imperial queria escravizá-los, certo? Segundo o professor Luciano Mendonça, esses grupos, estando muitas vezes armados com seus instrumentos de trabalho, como foices, por exemplo, invadiam também muitos prédios públicos e destruíam papéis, por exemplo, numa tentativa de pôr fim a documentos que divulgassem medidas do governo central do Brasil. As palavras de ordem eram: abaixo a lei, morra o rei. Toda essa revolta foi contida, seja por forças policiais das próprias províncias, seja por forças enviadas pelo governo central do Brasil, mas no final das contas, malgrada a ampla repressão sofrida, a revolta adiou para a República a instauração dos registros de óbito e de nascimento civis e somente para o ano de 1872 a realização do tal censo geral, ou seja, de alguma maneira surtiu efeito, certo? Mais uma vez, muito obrigado. Peço que vocês curtam o vídeo e até a próxima.